A Associação e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Rondônia, ADEPOL Rondônia, Sindepro, vem a público manifestar indignação com o descaso do governo da cooperação aos delegados de Polícia Civil. Além das falsas promessas, entre elas a de melhorar as condições das delegacias, o governo se recusa a nomear delegado-geral adjunto e não quer implantar o plano de carreira da Polícia Civil, utilizando para isso desculpas fantasiosas apresentadas pela Procuradoria do Estado. No entanto, o governo não usou os mesmos argumentos para criar 90 cargos de assistente de procurador na PGE, com salário de quase R$10 mil. Mesmo diante de tantos desmandos, os delegados de polícia, profundamente indignados, não deixarão de cumprir o seu dever, pois têm compromisso com a sociedade e com o Estado de Rondônia, e não com governos, principalmente os que se dizem da cooperação, mas se esquecem de seus cooperados. ADEPOL Rondônia, Sindepro. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Não posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer espécie de conforto. A imaginação criadora e o trabalho, para mim, andam de mãos dadas. Não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os defeitos pode ser perigoso. Afinal de contas, nunca se sabe qual o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Há certos momentos em que o primeiro dever a realizar é em relação a si mesmo. Respeite mesmo o que é ruim em você, sobretudo o que imagina que é ruim em você. Não copie uma pessoa ideal, copie você mesmo. É esse seu único meio de viver. Tenho certeza de que, se houvesse um céu, uma pessoa que se sacrificou por covardia ia ser punida e iria para um inferno qualquer. Pegue para você o que lhe pertence. E o que lhe pertence é tudo que a sua vida exige. Parece uma vida amoral, mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo. Pense bem. Afinal, quando nos acostumamos com uma moda, é porque ela já está completamente em decadência. Assim é o nosso jeito. Não devemos nos acomodar, senão a gente perde o time da vida. Também não devemos ser arrogantes. Não precisamos ser autoritários. Nada faz realçar mais a autoridade do que o silêncio, esplendor dos fortes e refúgio dos fracos. A espécie de felicidade de que preciso não é fazer o que quero, é não fazer o que não quero. Há uma espécie de conforto na autocondenação. Quando nos condenamos, pensamos que ninguém mais tem o direito de o fazer. E lembre-se, a sinceridade imprudente é uma espécie de nudez que nos torna indecentes e desprezíveis. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Sintero confere a lista dos servidores contratados antes de 87 que não foram demitidos nem mudaram de função e que já deveriam estar na folha da União. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação também cobra do governo a atualização das progressões, o pagamento da licença-prêmio em pecúnia e o cumprimento da lei do piso. Sindisaúde confirma para este mês o pagamento de parte do realinhamento salarial dos servidores da saúde. A categoria em breve vai contar com plano odontológico e plano de saúde. Sinjur aciona assessoria jurídica para questionar o governo federal sobre a transposição dos servidores dos poderes. Asper faz prestação de contas e anuncia um novo recadastramento dos associados. Sindur anuncia greve de 2 dias dos trabalhadores das empresas do setor elétrico. O sindicato quer garantir a transparência na participação dos servidores nos lucros e resultados das empresas. E o Sindicef prepara uma super festa para o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Vai ter até sorteio de carro entre os filiados. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical.
Programa Movimento Sindical. Vamos começar o programa de hoje muito bem, agradecendo a todos os nossos amigos que nos acompanham todos os sábados e também aos que nos assistem pela internet. Hoje eu quero mandar um abraço à dona Laura, ao Gabriel, à dona Helena e ao seu Raimundo, professores da Escola Rio Urupá, lá em Ji-Paraná. Muito obrigado e continuem conosco. O Sindicef está preparando uma grande festa para comemorar o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Para isso, o Sindicef está recadastrando os filiados e vai sortear muitos brindes, entre eles um carro. Toda a festa vai ser transmitida ao vivo aqui pela Rede TV. Quem explica é o presidente do Sindicef, Daniel Pereira, que fala também dos novos canais de comunicação do sindicato. O Sindicef esse ano ele faz 25 anos de existência e os nossos dados eles são desatualizados, né? As pessoas mudaram de endereço, mudaram de município, mudaram de estado, né? As pessoas trocaram documentos, né? Mulheres principalmente, era comum no passado utilizar o CPF do marido, do pai, né? Tivemos aí a inclusão de novos instrumentos de comunicação, tipo e-mail, telefones celulares, e as nossas fichas de filiação não tem nada disso. Então nós queremos atualizar, além de atualizar também a questão dos dependentes, porque a nossa Secretaria de Administração, ela quer organizar que cada afiliado tem a sua carteira e seus dependentes têm as suas carteiras também, para identificá-los junto ao Sindicef. Nós temos muito problema de uso dos nossos auditórios, dos nossos alojamentos, então nós queremos identificar os nossos filiados e esse recadastramento vai nos permitir fazer isso. Ao mesmo tempo, nós estamos também numa campanha de filiação, né? O que nós temos a oferecer aos nossos filiados novos? Primeiro, a questão da luta dos servidores, né, que é o papel principal do sindicato, e a segunda é do ponto de vista social mesmo, né? Nós dobramos a nossa capacidade de alojamento aqui em Porto Velho, nós saímos de 40 pessoas que podiam ser atendidas por dia, hoje a gente atende 80, com boa qualidade, com boas condições. Temos também alojamentos em várias coordenações ao longo do interior, estamos construindo em outras localidades, criando uma rede de atendimento aos nossos filiados. E aqui em Porto Velho a gente está montando toda uma estrutura de atendimento social aos nossos filiados, inclusive na nossa sede social a partir dessa semana. Quem quiser ir à tarde para lá, sábado e domingo, vai ter opção de alimentação no local, né? Se não quiser comprar lá no local que vai ter, pode levar também de casa, fazer seu churrasco, fazer seu almoço por lá. Estamos levando 2 televisões para lá, com assinaturas da Sky, com todos os campeonatos de futebol, da Série A, da Série B, de todos os campeonatos regionais, inclusive o canal Combate. Então vai ter muita opção para que os nossos companheiros filiados e seus familiares possam frequentar o Sindicef e assim motivar ainda mais as suas filiações. O sindicato também está preparando uma programação especial para comemorar o Dia do Trabalhador, 1º de maio. Como é que vai ser essa programação? Perfeito. O 1º de maio nosso ele está casado com as ações do recadastramento das filiações. Todos os filiados que procurarem o sindicato e se recadastrarem ou que se filiarem ao longo do mês de abril, eles, além de atualizarem, além de passarem a contribuir para a nossa entidade, eles vão ser presenteados no dia 1º de maio. Nós já fechamos um contrato com a Rede TV e com a Rádio Globo e com a Rádio Alvorada de Ji-Paraná. No dia 1º de maio, das 14h30 às 16 horas, com transmissão ao vivo, vai ser feito o sorteio de 10 prêmios, né? Entre eles, um carro, nós já compramos o carro, que é um Palio, né? Um novo Palio, compramos da empresa Autovema, que está ajudando a gente nesse projeto. Estamos negociando para comprar uma moto, já temos uma passagem, né, para o ganhador e mais um acompanhante que vai ser fornecido pela empresa Voa Brasil, e nós estamos buscando mais alguns patrocinadores. Então, no dia 1º de maio, todos aqueles que recadastrarem, todos aqueles que se filiarem, vão concorrer a esses prêmios, né? Então, uma oportunidade de ajudar o sindicato, de ser ajudado, é fazer o recadastramento ou se filiar. Bom, o Sindicef também está ampliando seus canais de comunicação com os filiados e com a sociedade. Qual que é a novidade agora? Além dos veículos de comunicação que a gente tem, de parceiros que a gente tem para ajudar a divulgar o trabalho do sindicato, nós idealizamos um programa específico para falar sobre demandas dos servidores públicos, né? Nós estamos com um programa semanal de 1 hora de duração. Ele é apresentado ao sábado às 19 horas na Rede TV e ele é reproduzido na Rádio Globo no meio-dia de domingo.
né? Então é um programa de rádio e TV. Nesse primeiro momento, o programa que vai para o rádio é o mesmo programa que nós produzimos na TV, mas a partir do terceiro programa para frente, nós pretendemos fazer pelo menos o programa do rádio fazer ao vivo, né? Fazer ao vivo com interação por parte dos filiados, né? A Rede TV cobre praticamente todo o estado, a Rádio Globo cobre uma parte significativa do estado, mas tanto a emissora de rádio quanto a emissora de televisão pode ser acessada via internet, né? Nós disponibilizamos esse endereço no nosso site, né? O primeiro programa que nós fizemos no sábado último, ele abordou sobre os funcionários do INCRA, está disponível na página do sindicato, inclusive na página do sindicato tem um endereço eletrônico que as pessoas podem procurar nas redes sociais, e o programa a ser apresentado hoje é sobre o pessoal da FUNASA, né? Nós produzimos um programa interessante, abordando sobre o trabalho desses companheiros e principalmente o sofrimento desse pessoal com relação àqueles que são intoxicados por DDT, né? Então é uma inovação que nós estamos tendo para poder informar melhor os nossos filiados. E o programa da semana que vem, nós vamos tratar sobre os desbravadores da educação de Rondônia, que são os professores do ex-território. Vamos confirmar então o horário e o canal para que as pessoas possam assistir? O programa de televisão ele vai todo sábado às 19 horas ao ar pela Rede TV. E o programa é repetido na Rádio Globo às 12 horas de domingo. Trabalhadores das empresas do setor elétrico, como a Eletrobras e Eletronorte, anunciam uma greve de 2 dias. A paralisação faz parte de um movimento liderado pelo Sindur para exigir transparência na distribuição dos lucros e resultados das empresas. A gente está querendo demonstrar para a empresa que nós estamos organizados. Vai ter uma reunião dia 29 da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Administrativo da Eletrobras e antes dessa reunião, no dia 24 e 25, a gente quer demonstrar para a empresa que todos os 23 mil trabalhadores do setor elétrico público, né, das empresas da Eletrobras, estão organizados, estão atentos ao que vai acontecer nessa reunião. Qual a expectativa dessa reunião para discutir o PLR? Então, a nossa intenção é que a empresa decida por pagar a PLR aos trabalhadores, independente das empresas que deram lucro ou não deram lucro. Somente 2 empresas deram lucro. A Eletrosul, a Eletrobras Eletrosul e a Eletrobras Eletronorte. Cada uma dessas empresas tem uma forma específica de distribuir o seu lucro, o seu resultado, né? A gente está tentando 2 folhas para cada trabalhador. O trabalhador que recebe R$1.000, ele recebe 2 folhas dele. O trabalhador que recebe R$5.000, ele recebe 2 folhas. Algumas empresas têm estratégias de reduzir essa diferença, algumas não têm. No geral, o que a gente está pleiteando é 2 folhas para cada trabalhador. O que não pode é a empresa dividir os lucros entre acionistas e deixar de fora os trabalhadores. E também distribuir PLR para alguns trabalhadores e para outros. Ela não tem como fazer isso. E a intenção é essa. Se for pagar para os acionistas minoritários, tem que também pagar os trabalhadores. E de que forma que o Sindur acompanha tudo isso e controla essa situação? A gente acompanha por meio da Federação Nacional dos Urbanitários. O nosso presidente do sindicato, Nailor, ele é vice-presidente da Federação dos Urbanitários e ele está por dentro de toda essa discussão nacional, né, do que vem acontecendo, o que acontece a nível de governo, a nível de organização nacional dos trabalhadores, né, dos trabalhadores do setor elétrico de saneamento. Ele acompanha, né, tudo isso e a gente aqui no Estado trabalha mais nessa articulação da base. A gente faz as assembleias, né, prepara toda a documentação. E essa paralisação de 2 dias, como é que ela vai ser? Vai parar todo o serviço? Vai ter mobilização? Vai ter mobilização na frente das empresas. Um estado de greve normal, né, entre aspas. A gente sabe que a greve ela não é normal, né, mas é uma greve normal. Está toda a documentação preparada, as assembleias feitas, os editais publicados, para a gente parar as empresas esses 2 dias e demonstrar realmente que os trabalhadores estão organizados, que os trabalhadores estão atentos ao que está acontecendo no Conselho de Administração e que a gente vai lutar, né? A Aspera apresentou na semana passada o balanço anual da associação. Pelo resultado, a associação vai bem, demonstrando condições de garantir assistência médica aos associados.
Sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente Francisco Pinheiro, que anunciou um novo recadastramento. Bem, fizemos, como todos os anos, a gente precisa prestar conta ao nosso conselho, aos sócios fundadores. Fizemos na sexta-feira, na cidade de Ariquemes, uma reunião do nosso conselho, uma assembleia, onde apresentamos todo o movimento de 2013, uma prestação de contas já avaliada e aprovada pelo Conselho Fiscal, e apresentamos os números que, de uma certa forma, deixou a gente muito animado. Animado pelo ponto de vista da saúde financeira que a associação está passando, sem nenhuma dívida, com recurso economizando para que se tenha realmente uma reserva financeira ao ponto de não comprometer o atendimento. Isso a gente está conseguindo fazer. Então, esta prestação foi apresentada semana passada e na próxima edição da nossa revista nós vamos divulgar para toda a comunidade de Rondônia o que a Asper está fazendo, aonde está investindo o dinheiro e de onde é que está saindo esses recursos. A Asper também vai fazer agora um novo recadastramento. Qual o motivo? O motivo do novo recadastramento é sempre manter atualizado o nosso banco de dados. Eu volto a repetir, como no ano passado, nós fizemos recadastramento visando, além de atualizar o banco de dados, também regularizar a situação daqueles antigos associados do Sintério Saúde e do CIAME junto à Asper. Muitos ainda devem algumas informações. A ANS está cobrando da Unimed de Paraná, que por tabela cobra da associação, muitos dados de CPF, de e-mail, cartão do SUS, e muita gente ainda deve essa documentação. E assim, a gente tem feito uma gestão junto à Unimed para que faça junto à ANS de um prazo ainda para a gente apresentar essa documentação para que ninguém fique fora desse processo. E vai chegar o momento, quem não recadastrar vai ficar fora do atendimento e não é isso que nós queremos. Não está ainda definido a data do início do recadastramento, mas muito em breve mesmo nós vamos desencadear este processo e pedimos uma atenção especial a todos os nossos usuários titulares para que faça a complementação deste recadastramento e tenha a certeza que tudo ficará ok, tanto junto à associação, junto à Unimed, junto à ANS, que é isso que nós queremos. O bom atendimento, ele se dá também com as informações completas, não podemos dar informações pela metade. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. A Associação e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Rondônia, ADEPOL Rondônia, Sindepro, vem a público manifestar indignação com o descaso do governo da cooperação aos delegados de Polícia Civil. Além das falsas promessas, entre elas a de melhorar as condições das delegacias, o governo se recusa a nomear delegado-geral adjunto e não quer implantar o plano de carreira da Polícia Civil, utilizando para isso desculpas fantasiosas apresentadas pela Procuradoria do Estado. No entanto, o governo não usou os mesmos argumentos para criar 90 cargos de assistente de procurador na PGE, com salário de quase R$10 mil. Mesmo diante de tantos desmandos, os delegados de polícia, profundamente indignados, não deixarão de cumprir o seu dever, pois têm compromisso com a sociedade e com o Estado de Rondônia, e não com governos, principalmente os que se dizem da cooperação, mas se esquecem de seus cooperados. ADEPOL Rondônia, Sindepro. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Como nós vimos aí na nota da Associação dos Delegados e do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Rondônia, o nosso setor de segurança pública está abandonado pelo governo. As entidades que representam os delegados, os peritos e os servidores da Polícia Civil denunciam que o governo trata o setor com descaso. Vamos rever a reportagem que nós mostramos no último programa, em que os servidores tiveram as reivindicações negadas pelo governo. Os presidentes do Sincepol, do Sindicato dos Delegados de Polícia e do Sindicato dos Peritos ficaram até animados quando foram convidados para uma reunião na MEMP, a mesa de negociação permanente do governo do estado. Eles aguardavam uma resposta do governo à pauta de reivindicações dos servidores da Polícia Civil. O principal item é a aprovação do plano de carreira, uma luta que se arrasta desde 2011
e foi uma das promessas do governador Confúcio Moura. Mas bastou a reunião começar para que os sindicalistas transformassem o ânimo em decepção. O secretário de Estado do Planejamento, George Braga, apresentou um relatório com recomendação do Tribunal de Contas, alertando que o governo não estaria cumprindo o limite de gastos com folha de pagamento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, não poderia adotar qualquer medida que altere o valor da folha. Ele propôs que fosse implantado um plano de carreira da Polícia Civil, mas sem qualquer alteração no salário para não causar impacto na folha. E, posteriormente, o governo se comprometeria a discutir as questões salariais. Mas isso somente a partir de 2015, 2016 ou 2017. O posicionamento do governo irritou os sindicalistas. Eles não aceitam que o governo venha falar em limite da Lei de Responsabilidade Fiscal agora, pois essa discussão já tem mais de 3 anos. A reunião terminou sem uma solução e com a promessa dos sindicalistas de que os servidores da Polícia Civil vão reagir. A categoria já está fazendo uma operação padrão, chamada de Operação Cumpra-se a Lei, em que se recusam a desenvolver atividades além de suas funções, recusam o trabalho sem os equipamentos adequados e recolhem as viaturas sem condições de uso, seja por falta de documento, dos itens de segurança ou de condições mecânicas. Os servidores da Polícia Civil também não vão mais tirar dinheiro do próprio bolso para pagar pequenos consertos nem para comprar material de expediente. Infelizmente deu para notar que é um discurso ensaiado, né? Está servindo o mesmo discurso para todas as categorias, o governo não está disposto a beneficiar os servidores. Novamente tocou na questão do parecer do Tribunal de Contas, um parecer encomendado do próprio governo, né? E que aí dá algumas facilidades para ele negar todos os nossos benefícios. A gente sabe que as condições de trabalho, os vencimentos também estão defasados. O que nós estamos pedindo é a única categoria que não tem plano de cargo, carreira e salário, e novamente não fomos atendidos, né? O que fomos surpreendidos aí com um plano começando do zero, apresentado pelo governo, né? E qual que vai ser a reação da categoria? Olha, a categoria já está na operação, né, legal, aí, fazendo as atividades dentro da legalidade. Existem situações aí no interior do estado que não há acompanhante para os peritos. A gente sabe que os agentes de criminalística estão um número defasado, estamos necessitando contratação. O concurso saiu só com 2 vagas. Então, localidades que a gente não tiver segurança, infelizmente, nós não vamos mais estar atendendo as ocorrências, né? Vamos estar segurando essas questões aí onde não tiver segurança para o servidor trabalhar, né? Infelizmente, nós viemos para essa reunião com uma expectativa outra, né? Passamos 2 anos discutindo o plano, nos reunindo com o Sincepol, com o Sindicato dos Peritos, assessoria jurídica da Direção de Polícia, assessoria jurídica da Secretaria de Segurança, a própria Secretaria de Administração. 2 anos estudando, elaborando o plano, fazendo cálculos para a gente melhorar a questão do subsídio, incorporar a isonomia e tal, uma série de situações internas da polícia que realmente iria trazer um pouco mais de conforto ao servidor policial, um pouco mais de estabilidade, né, no seu dia a dia. Viemos para a reunião com essa expectativa de resolver esse assunto, de poder ver esse plano ser encaminhado para a Assembleia e a gente finalizar essa discussão de plano de cargos, né? Plano de cargos e salários. O procurador do Estado apresentou um parecer contrário, opinando em vários pontos que o plano de cargos seria omisso. Na realidade, ele está se referindo a determinados dispositivos interna corporis que ele não tem que se meter. Vamos falar o português bem claro, que ele não tem que se meter, né? Regulamentação, dispositivos internos da Polícia Civil, ele não tem que opinar, né? Se o plano de cargos não está alterando, continua vigendo a Lei 76, que é a lei que rege a carreira policial civil do Estado de Rondônia. Então o procurador se amparou nessas opiniões, né? Porque ele apenas emite uma opinião, ele não decide juridicamente, né? E a Secretaria e o Governo do Estado resolveram dizer não, amparados também numa decisão do Tribunal de Contas, uma decisão monocrática, de que o Estado teria ultrapassado a Lei de Responsabilidade Fiscal e a nosso ver, parece realmente que o Estado não quer atender, não quer valorizar o policial, não quer valorizar o seu delegado, não quer valorizar o seu perito criminal e as demais
funções da Polícia Civil. Qual vai ser a consequência dessa decisão do governo lá no fim da linha, lá na ponta, onde trabalha a categoria? A consequência, infelizmente, ela não é das melhores, porque o policial ele já trabalha no limite. Estressado, esgotado, falta de estrutura, falta de apoio, de um modo em geral, né? As delegacias a gente não precisa nem falar muito, basta se visitar as delegacias que a gente percebe as péssimas condições de saúde que a gente trabalha todos os dias, né? Então, infelizmente, o que isso significa? Vai refletir negativamente no dia a dia do policial e, consequentemente, no atendimento ao povo. O povo merece uma polícia melhor, merece um policial capacitado, uma polícia estruturada, né? Merece ter delegados de polícia capacitados, uma carreira de delegados de polícia, de peritos, de toda a Polícia Civil. O presidente do Sincepol, Jales Moreira, acha que o governo está agindo com descaso com a segurança pública. Segundo ele, desde o início do mandato do governador Confúcio Moura, os servidores estão sendo enrolados e não vão mais aceitar essa situação. O governo do estado realmente ele não quer nada com a Polícia Civil. Ele só está massacrando a Polícia Civil, a gente não pode aceitar mais isso. O que eu deixei claro para o secretário de Planejamento, para a mesa de negociação agora, é que a Polícia Civil vai paralisar na forma da lei, forçando mais a barra a partir dessa próxima semana. Porque o governo do estado, realmente, eles estão querendo massacrar a gente, tá? São delegacias sem condições de trabalho, os policiais fazendo serviços além das suas atribuições, então nós não podemos aceitar isso mais, certo? E a partir de agora, com certeza o governo do estado vai ter um inimigo que é a Polícia Civil. O Sinjur muda de estratégia e aciona a assessoria jurídica para intensificar a luta pela transposição. A primeira providência é um questionamento ao governo federal para que responda na justiça se vai transpor os servidores dos poderes ou se eles estão mesmo fora dos planos do governo. Com uma resposta, o Sinjur vai tomar outras providências. Quem explica é o presidente do Sinjur, Francisco Roque, e o advogado do sindicato, Márcio Melo Nogueira. Isso que acontece. Os servidores já cumpriram com a parte que cabia a eles, né? Que era optar pela transposição, apresentar a documentação exigida para que essa transposição aconteça, mas a União não dá uma resposta, né? O tempo passa e não há qualquer indicação da União de que ela vai responder a essa opção feita pelos servidores, seja para deferir, seja para indeferir, seja para dar uma motivação. Então agora nós saímos desse momento de espera tão somente e ingressamos com essa demanda na Justiça Federal para que a União seja obrigada, num prazo de 30 dias, dar uma resposta à petição que os servidores apresentaram, optando pela transposição. Então, impondo à União uma obrigação de fazer, que é em 30 dias analisar esse requerimento que foi feito. Qual que é a implicação disso em relação aos atitudes já tomadas pelo sindicato com relação à transposição? Tudo que cabia aos sindicatos fazer em termos administrativos foi feito. Então, o que a gente pretende realmente é que tenhamos uma resposta para todo esse trabalho que foi desenvolvido pelos sindicatos. A partir dessa resposta é que a gente tem como combater os atos da União. Se a União, por acaso, entender que alguns servidores não devem ser transpostos, ela dá o motivo, porque e aí, a partir daí a gente tem como combater esses atos. Presidente, a partir dessa ação, dessa intervenção jurídica, o senhor acha que vai ser o caminho para transpor os servidores do Judiciário? Perfeitamente. No nosso entendimento, eu acho que a partir do momento em que nós vislumbramos que o governo federal está reticente a todo momento de fazer a transposição, nós temos que buscar os meios jurídicos, todos os meios que amparem o trabalhador. Então, nessa situação da judicialização da transposição, esse é um passo. O outro passo permanece. Qual? De administrativamente buscar todas essas tratativas junto aos parlamentares, a nossa banca de parlamentares federais, para que continue tentando a possibilidade de inserir os poderes. Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público na transposição. Isso deve ser feito e nós estamos fazendo
da melhor forma possível. Por quê? Porque as lideranças as lideranças que estão à frente, né, da transposição, de buscar essa transposição, tem um entendimento e lá já foi avocado. Avocado em que sentido? A AGU, com uma consulta ao Tribunal de Contas, está vislumbrando essa possibilidade de dar uma resposta para o trabalhador sobre a transposição. Então nós continuamos tentando administrativamente e vamos fazê-lo aí até esgotarem todas as possibilidades. Nós também conversamos com o presidente do Sinjur sobre a luta pelo Estatuto Único dos Servidores do Judiciário. Nesta semana, ele esteve em Brasília, onde participou de atividades do Senado. Uma audiência pública, na qual foi convocada pela Federação e também ela foi uma sugestão do senador Valdir Raupp, que é o relator da PEC 59 no Senado, para que lá nós possamos também vencer os obstáculos fazendo um contraponto. Sua Excelência, o senador, quis estabelecer o contraditório. Por quê? Porque tanto a Confederação quanto a associação, né, a Federação, a FENAJUF, são contrários à PEC 59, a que estabelece a criação do Estatuto Único para os servidores do Poder Judiciário em todo o país, e nós tivemos que fazer, num embate, digamos, bastante democrático, trazer os nossos argumentos para a defesa da PEC 59. A PEC 59 nada mais é que a PEC 190, que foi votada com muito boa aceitação pelos deputados. Foram 400 votos a 4 e temos certeza que os argumentos ali proferidos na audiência pública rechaçaram todas e qualquer entendimento da associação, da federação e da confederação. Porque sentimos ali que no momento de se aplicar nos fundamentos para a defesa do nosso melhor argumento, nós saímos ali vitoriosos. Entendemos assim, e o senador Valdir Raupp, de alguma sorte, de alguma maneira lá, fazendo algumas evoluções do seu entendimento, ele já disse que não tinha mais dúvidas. Então, agora é trabalhar aguardar a emissão do relatório para apreciação no plenário e fazermos ainda todos os plantões de irmos buscar com a nossa banca de senadores, né, com os senadores e também com os demais senadores, a possibilidade de eles estarem votando, apoiando a PEC 59. Então o trabalho, o dever de casa está sendo feito e isso para nós é importante. Tenho certeza que no futuro bem breve isso será uma realidade e nós possamos estar enviando todo o projeto para o Supremo Tribunal Federal e ele estabelecer a criação do Estatuto Único. Bom, essas informações todas o Sinjur vai levar para as comarcas. Já existe uma agenda de reuniões, de visitas? A partir desta semana, da segunda-feira, agora estaremos indo fazendo um ciclo de visitações aos servidores em todas as comarcas, atualizando informações. O nosso site ele está com todas as informações em dia. No entanto, é importante você manter com o servidor essa interação de colocar o entendimento do que a nossa administração quer fazer. Tivemos uma gestão muito difícil no ano passado, com a administração muito difícil, e agora nós queremos ali estar irmanados num propósito só, com informações fidedignas, transparência e respeito, dizendo para o servidor de que ele confie na instituição sindicato. O sindicato que é a instituição representativa dele e ele pode estar ali se envidando juntamente de esforços para que a gente possa conquistar dias melhores. Galgar nessa administração que está aí, aproveitando um clima de harmonia, poder ter sempre avançando em algumas reivindicações. É isso que nós buscamos e vamos nessas reuniões poder estar demonstrando para o servidor o porquê ele deve estar junto com o sindicato nas suas reivindicações e claro, com certeza, conquistá-las, pode-se dizer assim, num futuro bem breve. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical.
A Associação e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Rondônia, ADEPOL Rondônia, Sindepro, vem a público manifestar indignação com o descaso do governo da cooperação aos delegados de Polícia Civil. Além das falsas promessas, entre elas a de melhorar as condições das delegacias, o governo se recusa a nomear delegado-geral adjunto e não quer implantar o plano de carreira da Polícia Civil, utilizando para isso desculpas fantasiosas apresentadas pela Procuradoria do Estado. No entanto, o governo não usou os mesmos argumentos para criar 90 cargos de assistente de procurador na PGE, com salário de quase R$10 mil. Mesmo diante de tantos desmandos, os delegados de polícia, profundamente indignados, não deixarão de cumprir o seu dever, pois têm compromisso com a sociedade e com o Estado de Rondônia, e não com governos, principalmente os que se dizem da cooperação, mas se esquecem de seus cooperados. ADEPOL Rondônia, Sindepro. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Os servidores da saúde vão receber neste mês de abril parte do realinhamento salarial. O anúncio foi feito pelo presidente do Sindisaúde, Caio Marim, que também falou sobre a luta pelo plano de carreira e anunciou a contratação de um plano odontológico e um plano de saúde para os filiados. Presidente, como é que ficou a questão do realinhamento dos servidores da saúde? Então, temos duas parcelas para sair agora em abril. Estive ainda hoje de manhã na Secretaria de Administração, verificando na folha de pagamento. Porém, o cálculo que nós tínhamos feito, a fórmula desse cálculo, tinha divergência com o cálculo deles, tá? Então, a parcela que nós calculamos para os nossos servidores, ela deve vir um pouco diminuída, mas foi questão de fórmula de cálculo, né? E tem as progressões ainda a serem inseridas nesse realinhamento, que será formada essa comissão para fazer o estudo das progressões e inserir nesse realinhamento. Então é por isso que o servidor vai receber duas parcelas do realinhamento, porém não vai ser aquele valor que nós estávamos esperando, mas vai ser o valor correto, que foi feito o cálculo com nossos técnicos também, verificamos o cálculo, ele está correto. E as progressões serão inseridas futuramente. Estamos fazendo a comissão já com o RH e a SEAD para fazer o estudo, porque o cálculo das progressões é 1 a 1. E como é que está a discussão sobre o plano de carreira? Com relação ao plano de carreira, a última reunião que tivemos não foi muito animadora, né? O Estado diz que o limite prudencial já está acima, que não há dinheiro nem orçamento, porém há um acordo judicial, né? Onde tem que se cumprir. E vamos recorrer novamente à Justiça para comunicar somente que o Estado não cumpriu com a revisão do realinhamento. No Sintero, a luta é grande pela transposição, sem esquecer as outras bandeiras de luta dos trabalhadores em educação. Nesta semana, o presidente do Sintero passou um pente fino na lista dos servidores contratados até 87 e que já deveriam estar na folha do governo federal. São servidores que não foram demitidos, não mudaram de função, nem tiveram quebra de vínculo. O Sintero defende que esses já podem ser transpostos enquanto se verifica a situação dos processos que possam ter alguma pendência. A transposição já chegou, o parecer está no TCU já, a relatora é a Ana Reis, né, que é a relatora que vai ser da questão desse parecer. A gente espera que ela, o mais rápido possível, ela possa estar expedindo esse parecer, para que quando chegarmos no mês de maio, na reunião do dia 9, nós já possamos ter uma solução definitiva dessa questão. Nós entendemos que, como disse o próprio ministro, os reintegrados têm direito, mas a gente espera que o TCU apenas reafirme essa questão e que a gente possa aceitar o mais rápido possível, então transpondo esses companheiros aí reintegrados que sofreram tantos anos e que a gente possa de fato dar uma solução definitiva para isso.
E quanto àqueles processos que foram separados para complementação de informação? Na realidade é o seguinte, o pessoal está confundindo, é 100 por semana, mas a publicação é só no mês de maio. Eles vão analisar 100 por semana a partir de abril, para um total de 500 já na primeira semana de maio, onde nós vamos estar reunidos. Também tem aquele 1.238 que tem problema de documentação. Paralelo a isso, cada sindicato ficou de levar o nome daqueles que não foram reintegrados, onde nós já localizamos o Sintero mais de 1.100 pessoas que já poderiam ter sido transpostas, independente de decreto. Então, nós vamos estar levando e protocolando isso no dia 9 de maio. Nesta semana, o Sintero enviou ao governo do estado um ofício cobrando a atualização das progressões dos trabalhadores em educação, o pagamento da licença-prêmio e pecúnia e o cumprimento da lei do piso nacional do magistério. O Sintero também quer a agilização do pagamento da licença-prêmio aos trabalhadores em educação atingidos pelas enchentes dos rios de Rondônia. Nós estamos aguardando agora uma reunião com o secretário e com a Carla Ito, onde nós estamos discutindo a questão das progressões atrasadas. Hoje todo mundo praticamente já tem uma progressão atrasada. É uma forma até de compensar o 7,97, tendo em vista que o governo não devolveu o 7,97, né? A gente sabia que era temporário, mas uma forma de compensar é justamente corrigindo essas progressões atrasadas que existem dos nossos trabalhadores de educação. Então nós vamos estar cobrando isso de perto, esperamos que a Secretaria implante essa questão das progressões atrasadas de todos os servidores. Nós estamos cobrando o pagamento imediato da questão das licenças prêmio e pecúnia. Também fizemos um pedido também, e que eles precisam analisar a questão do pessoal atingido pelas enchentes, né? Que tem prioridade na questão das pecúnias também, então nós precisamos, com urgência, estar desenvolvendo essas ações, e nós estamos cobrando do secretário de Estado da Educação e também da superintendente, que é da Carla Ito, essa questão dessas providências. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma entrevista ou reportagem de hoje, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa na íntegra no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá. Programa Movimento Sindical. A Associação e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Rondônia, ADEPOL Rondônia, Sindepro, vem a público manifestar indignação com o descaso do governo da cooperação aos delegados de Polícia Civil. Além das falsas promessas, entre elas a de melhorar as condições das delegacias, o governo se recusa a nomear delegado-geral adjunto e não quer implantar o plano de carreira da Polícia Civil, utilizando para isso desculpas fantasiosas apresentadas pela Procuradoria do Estado. No entanto, o governo não usou os mesmos argumentos para criar 90 cargos de assistente de procurador na PGE, com salário de quase R$10 mil. Mesmo diante de tantos desmandos, os delegados de polícia, profundamente indignados, não deixarão de cumprir o seu dever, pois têm compromisso com a sociedade e com o Estado de Rondônia, e não com governos, principalmente os que se dizem da cooperação, mas se esquecem de seus cooperados. ADEPOL Rondônia, Sindepro. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.